Eu acho, professor, que a revisão da lei de cotas é importante. O projeto da Vanessa precisa ser objeto de uma mobilização. Nós sabemos o quanto o parlamento brasileiro é aberto e sensível a pressões da sociedade civil. É uma casa congestionada de projetos e eles não avançam quando eles têm origem no parlamento e não no governo, isso em todos os governos. Os projetos de deputados só avançam com muitas conexões com a sociedade civil, com os movimentos sociais. A outra coisa é que não basta a política de cotas. Todo esse déficit de participação da mulher no Brasil, tudo isso decorre um pouco de lei de cotas, um pouco do próprio processo social, mas muito também da natureza do nosso sistema político. Mas agora, este ano, o presidente Lula está prometendo liderar uma proposta de reforma política a partir do Executivo, porque todas as que nasceram no próprio Congresso fracassaram. Então, é muito importante o compromisso dos movimentos das mulheres com a reforma política. E tudo indica que nós vamos ter mudanças na lei eleitoral antes de 2010, antes da eleição presidencial. Então, será uma grande oportunidade de fazer a correção da política de cotas. Mas, a par disso, nós precisamos mudar o sistema de financiamento das campanhas eleitorais no Brasil, sem o que a nossa desigualdade de competição persistirá. Por que as mulheres foram melhor sucedidas relativamente para prefeitas, apesar de não ter cota? Porque nas eleições proporcionais o jogo financeiro é muito pesado. E na eleição majoritária é um número menor de candidatos, então as mulheres que disputam os cargos majoritários, elas carregam um potencial de poder, que atrai financiadores. É sempre mais fácil, do ponto de vista do financiamento das campanhas, concorrer aos cargos majoritários, quando elas têm poder de competição, do que aos parlamentos. Porque no parlamento o jogo de financiamento é muito pesado, ainda que a cota favoreça. Por que uma cidade rica como São Paulo elegeu tão poucas vereadoras? Foi uma eleição muito irrigada pelo poder econômico. Então, só com o financiamento público de campanhas, as mulheres terão também um incremento importante para competir, juntamente com a cota, com outros mecanismos. Por quê? A proposta que nós sempre apoiamos é a de que seja instituído o fundo partidário, ele seja distribuído entre os partidos proporcionalmente à representação efetiva na Câmara Federal, e cada partido tem que ter assegurada a distribuição entre os seus candidatos. Se você tem a cota para candidaturas e não para vagas, da forma como você expôs, você terá essas inscritas como candidatas, tendo o acesso ao fundo partidário. Eu, pessoalmente, acho que só o voto em lista nos amplia mais essa possibilidade. Então, temos que incluir essas duas bandeiras. Então, sem mudança no sistema político, acho que é difícil. O que acontecerá no voto em lista? A campanha será do partido, minha lista é essa. Então, partido P do X, ele tem que apresentar uma lista. Aí nós temos que garantir a alternância na lista, ainda que tenhamos que começar com 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher, a chegarmos ao momento um homem e uma mulher na lista. Fez-se a eleição, garantido o mínimo de equidade financeira, garantida a cota com mecanismo melhor, os votos daquela legenda são distribuídos. A legenda P do X conseguiu 10 vagas. Então, são os 10 primeiros da lista. Se tiver lá um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, chegamos à paridade. Se tivermos que fazer concessões de alternância para o início da implantação desse sistema, então é o seguinte, a reforma política tem que ser uma bandeira das mulheres também. Sobre a eleição desse ano, se a gente for olhar só os números, nós vamos ficar muito pessimistas. Elegemos 506 prefeitas no total do Brasil este ano. Isso foi um crescimento, então foi 9,8%, segundo dados do TSE que eu estou usando,
contra 7,52 em 2004. E vereadoras, a mesma coisa. Do ponto de vista estatístico, não houve avanço significativo. Agora, acho que a gente tem que olhar outras coisas, né? O protagonismo das mulheres foi muito importante esse ano. O segundo turno foi ruim para as mulheres. Eu acho que o segundo turno, né, foi menos vistoso. Mas no primeiro turno as mulheres tiveram participação muito bonita. Você devia ter Porto Alegre, onde você tinha a Maria do Rosário e a Manuela, né, na disputa, e a Luciana, né? Foi uma eleição belíssima ter 3 mulheres valorosas disputando. O protagonismo da Marta, o protagonismo das 2 de Fortaleza. É preciso ver mídia, sim. Teve problemas com a mídia. Eu destaco o problema da Jandira Fegali no Rio de Janeiro, né? Houve um momento em que a imprensa e o conjunto da mídia construiu uma polaridade entre Crivella e Eduardo Paes, que a excluía quando a polaridade caminhava para ela. Então, foi criada uma polaridade artificial, depois acabou, o Gabeira ultrapassou, etc. Em São Paulo, eu acho que houve uma super exploração de um incidente com a Marta. Isso mostra a importância da construção dos espaços alternativos de mídia, e eu vou falar um pouquinho do sistema público de comunicação. O que nós queremos é resgatar uma dívida da Constituinte, né, que, naquele marco inaugural da democracia brasileira, né, buscou assegurar também que tivéssemos um sistema de radiodifusão mais pluralista, mais democrático. Ali foi assegurado que o sistema de radiodifusão deveria ter também a sua dimensão pública, teria que ter complementaridade entre privado, estatal e público. Só que, como muitas outras coisas da Constituinte, passaram-se 20 anos, né, e nada se fez. Isso significa, o que é o público, né? O que nós queremos com os canais públicos? Que eles sejam canais da sociedade, que eles sejam não governamentais, mas também não canais do mercado, né? Como as democracias mais sólidas têm, né? As TVs públicas dos países da Europa Central, a do Canadá, a do Japão, a dos Estados Unidos, o Sistema Público dos Estados Unidos, o PBS. Então, essa foi a oportunidade que tivemos de reabrir essa discussão de 20 anos atrás no Fórum da TV Pública, e obtivemos o compromisso do presidente Lula, né, as entidades e personalidades que participaram do fórum, de que, se reeleito, ele implantaria o sistema público e garantiria as condições para a implantação do sistema público. E, para isso, precisamos do quê? Do controle social. Para que ele não seja nem do governo, nem do mercado, é o controle social. Aí eu falo um pouquinho do Conselho Curador. Ele é o órgão normatizador das nossas programações. Então, eu acho importante que os movimentos de defesa dos direitos das mulheres estejam lá para construirmos essa agenda com o Conselho. Nós queremos que as mulheres procurem a ouvidoria, que está sendo implantada, vai ter uns 0800 de canais. A TV pública é um espaço público que quer estar somado a todas essas lutas da sociedade brasileira pela pluralidade, pela expressão da diversidade cultural, da diversidade de gênero, da diversidade social do Brasil, né? Queremos todas essas alianças, queremos, sobretudo, contribuir também com o debate das grandes questões nacionais. O debate da reforma política, o debate da questão de gênero. Estamos construindo assim os espaços dentro da televisão, na programação da televisão e dos demais canais para isso. Então, é isso. Agora estamos em outra caminhada. E juntas. Obrigada. Obrigado.